Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, também participe por telefone, os números são os seguintes, 3289-3580 e 5050525555. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, ABRAID. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados, aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o Procurador de Justiça, Dr. Rolando Luz, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, doutor Rolando. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes, a todos os colegas aqui presentes. Também conosco aqui à minha esquerda, o gestor público, bacharel em Relações Internacionais, Bruno Boldrin Bezerra, diretor executivo da ABRAID. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Meus convidados aqui e os ouvintes. Agora a ala feminina aqui do Gente que Fala de hoje, à minha direita, a advogada doutora Ana Paula Lazareschi, especialista em educação digital e cyberbullying. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada por essa oportunidade de conversarmos sobre temas tão importantes. E ainda a advogada doutora Fernanda Lância, especialista em direito processual civil e direito do consumidor. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, inclusive aos ouvintes. Muito obrigado pela presença de todos, a gentileza com a gente. Vamos então aqui ao nosso primeiro tema. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu todos os inquéritos que têm como base dados sigilosos do COAF e da Receita Federal sem autorização judicial. O ministro definiu que deve-se esperar o julgamento da Corte do STF sobre o assunto, julgamento este marcado para o dia 21 de novembro. Doutor Rolando, a pergunta que eu lhe faço primeiramente é a seguinte: estaria ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, consciente do que esta medida dele causaria em relação aos demais inquéritos que correm pelo Brasil afora? E que essa medida levou à suspensão de todos eles? Bem, eu vou diretamente ao ponto, não é? No âmbito jurídico, não é só legal ou ser dentro da lei, não existe certo ou errado. Existe válido ou inválido. Válido quando eu tenho os pressupostos ou os fundamentos que sustentam a decisão. Então, o ministro Toffoli errou em 5 pontos. Então, se eu tiver que falar erro ou acerto, são 5 pontos. Mas a invalidez desse... Primeiro, ele estava de plantão. Em plantão, ele não deveria avançar em assuntos que seja exclusiva de um processo que está sob exame do relator e a turma, porque é dividido em turma. Então, o relator, ele deveria remeter ao relator essa questão. Mas ele caiu na armadilha do advogado de defesa que pede suspensão. Não cabe a ele determinar a suspensão. Esse é o primeiro ponto inválido. O segundo ponto, que eu acho que dentro do que ele sustentou, não me pareceu ter senso de justiça. Não é bom senso você suspender. Por quê? Logo em seguida eu vou dizer também por quê. Porque ao ele determinar a suspensão do processo,
ele não só avançou a função do relator antecipadamente, como extrapolou, não é, na sua decisão como plantonista judicial, que não é o cargo do presidente supremo que deve fazer. Agora, se ele fez isso, então ultrapassou a invalidade e entrou no campo pessoal de erro. Falta de senso de justiça, porque é o seguinte, não me parece ser uma pessoa muito coerente e sensato e equilibrado para ser um julgador, determinar logo de plano uma coisa sem ter oportunidade de ouvir outras partes. Porque ao determinar a suspensão, ele violou uma lei que determina que os órgãos do COAF e outros, não é, possam fazer investigações. O que não pode, talvez, se o processo for coberto por sigilo, ele não pode revelar, mas não está havendo isso. Então, já esse é mais um erro. Agora, desde quando uma ação que está subordinada ao relator e à turma julgadora, pode o plantonista dizer que ele precisa de autorização judicial? Ora, autorização judicial é dado dentro do processo, não no serviço de plantão. Eu já prestei na minha carreira de quase 45 anos, então já vi que plantão não deve ser dado, não é? Medidas que suspendem de plano as atividades regulares que correm vinculados a um processo. Então, tudo isso me parece exatamente, tanto no campo moral ou ético, ele está errado, quanto no campo jurídico, a decisão dele é inválida. Bruno, esse pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro tem como base a questão das informações prestadas pelo COAF, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, enfim, para que as investigações ocorram. E a defesa fala em falta de autorização judicial para que essas informações sejam prestadas. Mas o ponto principal aqui que está sendo falado é que, em se tratando de COAF, não há necessidade de autorização judicial, porque não temos ali sigilo bancário e fiscal. Qual que é a sua avaliação? Bom, Mauro, eu não tenho formação na área do direito, então eu não vou me arriscar a entrar nessa seara tendo 3 especialistas aqui, né? Mas, ao que me parece, a gente precisa fazer uma avaliação no sentido da independência do judiciário ao julgar esse tipo de questão, né? Eu ouvi alguns comentários na imprensa, enfim, de que ao tomar essa medida, ele, entre aspas, beneficia o pedido do próprio senador Flávio Bolsonaro em detrimento, por exemplo, de outros pedidos, por exemplo, de outros políticos que são, por exemplo, da esquerda. Então é complicado fazer essa avaliação, sendo que pode dar a impressão de que essa decisão do ministro pode estar pendendo para um lado ou para o outro, sendo que a gente entende que a justiça deveria ser, né, como lá no Supremo Tribunal Federal, na frente tem um busto, uma estatueta. Sim, com a justiça cega, né? Então, é complicado dizer, acho que já teve aí uma prerrogativa de discussão nesse primeiro semestre sobre o COAF ficar no Ministério da Justiça, ficar no Ministério da Economia, se isso ia ser usado politicamente ou não. Então, é complicado de avaliar mesmo, e eu acompanho o que o doutor Rolando falou. Acho que no plantão do judiciário é difícil você decidir temas tão complexos e que mexem com tanta coisa, né? Não é um caso único, específico ali, não. Você tem uma repercussão daquela decisão, né? Então é complicado, é bastante difícil esse tipo de atitude, assim. Então é complicado. Doutora Ana Paula, o ministro definiu que o julgamento desse assunto vai ser no dia 21 de novembro, ou seja, tem bastante tempo. O que poderia ocorrer até lá? Alguém pode impugnar isso? Sim, todas as decisões monocráticas, elas são passíveis de recurso, né? Principalmente uma decisão que foi dada durante o recesso.
Então, vai haver aí quem vai decidir se vai ou não recorrer vai ser a Procuradoria-Geral da República, que vai ver os critérios de conveniência e oportunidade desse recurso. Agora, sobre a decisão do ministro, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, os ministros a Suprema Corte, ela é um órgão político. Mesmo porque os ministros que lá estão por indicação do Poder Executivo, do Presidente da República. Né? E não adianta Cada um no isso, seu tempo, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa de Brasil. Não, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, vários países da Europa é assim. Então, e por diversas vezes nós já vimos o Supremo Tribunal Federal, não nessa conjectura, mas em outras conjecturas, tomar decisões políticas e não jurídicas. Então, essa não é a primeira e não vai ser a última vez que nós vamos ver isso. Então, temos que entender que esses 11 ministros que estão lá não vão estritamente aplicar o direito nu e cru. Sim, terão decisões políticas e é assim no Brasil e é assim em todo mundo. Doutora Fernanda, uma eventual impugnação poderia partir da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E ela também está praticamente de saída. A gente daqui a pouco está em agosto, em setembro a situação se modifica por lá. Então, é um momento bastante complicado para tudo isso, não é? Tem recesso agora do Judiciário, a eventual saída da Raquel Dodge, que ela pode até ser reconduzida também, né? Sim, a tendência é ela sair exatamente por causa dessa questão política. Ela foi nomeada por um governo que tinha um viés político diferente do governo atual. Então, a possibilidade dela sair e vir um outro Procurador-Geral da República com um outro entendimento, uma outra visão, é muito grande. Agora, o que eu acho engraçado é muito enriquecedor sempre ouvir outras pessoas. Eu li alguns artigos a respeito e eu vi muitos comentários do direito material, se ele está correto ou não em proceder do ponto de vista do direito. E aqui nessa mesa foi tocado num outro assunto, a parte processual, se ele teria condições de puxar o processo e deferir uma medida no estado que o processo se encontra. Eu não tenho conhecimento se houve uma provocação do Flávio, do advogado dele, pedindo uma providência no meio desse recesso. Eu não tenho conhecimento para dizer a respeito. Mas, de qualquer jeito, essa questão processual é muito importante. Ele já tem um relator nesse processo, já tem alguém que vai decidir nesse processo, e o processo foi puxado no plantão. Então, essa é uma coisa interessante de ver, esse comentário processual é muito pertinente. Qual que é a sua avaliação, doutor Rolando, sobre esse aspecto que a doutora Fernanda levantou no processual? Me permite discordar da doutora Ana, porque é o seguinte, mesmo no âmbito processual, a questão é o seguinte, há limites de atuação jurisdicional. Chama-se jurisdicional aquilo que o juiz pode fazer, em palavras simples. Então, no plantão, a matéria que pode se submeter à análise do plantonista é limitado. É limitado, principalmente, essas questões. Quando não, digamos assim, suspender o processo, não é uma coisa que, se já está em andamento o processo, não se vê nenhum prejuízo ou dano ao futuro, e a gente chama réu, mas réu popularmente tem a conotação muito ruim, dizendo, eu sou réu. Não, réu é apenas uma posição processual, não é? De alguém que acusou. Muito bem. Então, processualmente, ele deveria se limitar como plantonista, ele não está falando como presidente do Supremo, não é? Então, digamos assim, a prerrogativa dele de analisar, ele deve remeter. Quem fez isso foi o ministro Fux, que, sabendo dessas coisas mais tarimbado, já remeteu para o relator questões semelhantes em outros processos semelhantes, não há processo igual. Então, remete para o relator decidir essa questão. Ele caiu, como eu disse no princípio, caiu na armadilha do advogado da defesa, tá? Então, dizer para ele suspender
ele não deveria se pronunciar a respeito, devia remeter, a não ser que cause um dano, não é, muito grande a respeito disso. Não é questão de opinião, é questão do que está escrito na lei. Ler e interpretar textos legais é complicado, eu sei que é. Porém, entretanto, né, pessoas que ocupam posições altas devem ter um senso de justiça muito equilibrado e um senso ético-moral muito grande, não só letra fria do que está escrito na lei. Claro. Né? Então, além de que eu não quero, digamos assim, estar nessas palavras ofendendo a doutora, não é essa questão, eu só estou analisando no âmbito do processo penal. Vamos passar para o outro tópico, então. Agora, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu ontem que a indicação do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, corre o risco de não ser chancelada pelo Senado. Ele ressaltou, no entanto, que a formalização da indicação já está definida e que agora depende apenas de trâmites diplomáticos e tratativas com o Legislativo. A indicação vem sendo duramente criticada até por aliados do governo. Bruno, você que é um bacharel em relações internacionais, primeiramente, qual é o simbolismo ou o que representa a indicação de um nome que não tem a ver com a diplomacia? Não é um Eduardo Bolsonaro um diplomata para exercer um cargo de tamanha mais do que responsabilidade, né? Enfim, o que significa tudo isso? O que representa tudo isso? Além do fato do próprio presidente ter admitido que o filho pode ser reprovado numa eventual sabatina no Senado. Pois é. Primeiro, o posto de embaixador em Washington é um dos postos do topo da carreira diplomática brasileira, né? E a gente fica imaginando o quanto os diplomatas brasileiros que estão aqui ou em outros lugares do mundo disputam esse tipo de posto, o quanto eles se preparam, o quanto eles estudam para chegar nisso. Então, o presidente, ao sinalizar a intenção de indicar o filho dele, primeiro que, se eu não me engano, existe acho que um único precedente no mundo, que acho que é na Arábia Saudita, no qual o rei, que lá é uma monarquia, não há democracia, indica o filho para ser embaixador americano, porque a Arábia Saudita e os Estados Unidos têm laços históricos de relação. Então, primeiro, você rompe com esse paradigma, né, um presidente da República indicar o filho para ser um embaixador em qualquer lugar que seja. Segundo, você desmoraliza toda a carreira diplomática, você desvaloriza, no mínimo, aí, todos os diplomatas brasileiros que estudam e que se preparam para... Né, e até ele acabou fazendo piada, o Eduardo, falando, eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Então, como se ser diplomata americano basta você ir lá, sentar na cadeira e fazer reunião com os diplomatas americanos, ou gostar do governo americano, ou ter afinidades ideológicas com o governo americano. Não é assim que a banda toca, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um gesto muito ruim do presidente. Eu acho que, como eu disse, desvaloriza todo o trabalho que os diplomatas brasileiros, que é um corpo altamente qualificado, a diplomacia brasileira, mundialmente falando, é muito respeitada justamente por ter um corpo técnico muito eficiente, muito estudioso, muito qualificado. E assim, não é colocando um filho lá na embaixada americana que você vai aproximar os dois países, entendeu? Então, acho que isso o presidente já fez, e fez bem nas visitas que fez ao presidente Trump lá nos Estados Unidos. Agora tem que deixar as equipes técnicas dos ministérios envolvidos, o Ministério das Relações Exteriores, Economia, trabalhar junto às equipes técnicas americanas para botar isso em prática, né? Então, essa aproximação, por exemplo, no escurinho do cinema, ele conseguiu aprovar ou conseguiu destravar negociações que estavam se arrastando há muito tempo com a União Europeia. Então é esse tipo de pragmatismo que o nosso país precisa, né? Então precisamos de atos políticos de aproximação, mas também precisamos de atos de efetividade. O que a gente vai fazer? Vamos sentar aqui tecnicamente e vamos discutir. E isso, na minha visão,
O deputado Eduardo Bolsonaro, com todo respeito, foi eleito por 1.800.000 eleitores aqui do estado de São Paulo, não para ser embaixador americano, mas sim para representar a população de São Paulo na Câmara dos Deputados. Posso né? pegar Então, um gancho para complementar? por favor. A questão é o seguinte, quase nenhum, eu praticamente não vejo na mídia abordar esse aspecto. Há uma diferença muito grande entre o posto de embaixador e o posto de um diplomata. Diplomata é de carreira, tem todos esse conhecimento que o doutor abordou. Embaixador não precisa ter. Tanto que nos governos anteriores foram indicados embaixadores que não foram da carreira. Itamar Franco em Portugal. Então, ele pode combinar as duas coisas, mas embaixador é mais um posto político internacional, essa é relações internacionais pública. Só que, como falta conhecimento e esclarecimento às pessoas, geralmente e principalmente no âmbito do governo, nem os assessores, em todos os governos, a parte técnica sempre educacional sempre foi deixado de lado, agora está no lixo, né? Exatamente isso. Se ele indicar o filho, não deveria falar como pai-filho, relação pai-filho, deveria falar sobre governo e deputado. Pode indicar o doutor, eu ou qualquer das colegas, não precisa. Sim. O que precisa é exatamente isso, porque na viagem só uma que o Bolsonaro fez ao Trump, nos bastidores sinalizou que aceita um embaixador que está no mesmo patamar da política do Trump, né? Então, e por isso que ele fala que, embora foi infortúnio falar, eu já fritei hambúrguer. Bom, o simples fato de fritar hambúrguer ou levar um cachorro para passeio não quer dizer nada. Pode ser, não tem problema, não há discriminação, já que há tantos direitos que renascem, que podem chocar certa moralidade, não é? Então não precisa falar isso. O que a gente observa, eu concordo plenamente. Já tivemos Delfim Neto na França, Claro, se não me engano, exatamente. foi embaixador nos anos 80, se não me engano. O próprio Celso. Concordo plenamente. Agora, eu pessoalmente não acho que o deputado Eduardo Bolsonaro está preparado para assumir uma embaixada deste tamanho. E, normalmente, na maioria, eu acredito que 80%, 90% dos postos diplomáticos que o Brasil tem no exterior são ocupados por técnicos, ainda que sejam posições políticas, né? Justamente porque ele tem essa base de conhecimento que é necessário para exercer aquela atividade. Então, e também tem mais um outro porém que eu gostaria de ressaltar, que é uma das dificuldades que a gente vislumbra de aprovação do nome dele no Senado. E aí eu concordo que é uma negociação política e que eu acho que vai ter que ser bem calculada pelo presidente se ele resolver, não só pelo presidente, mas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, de prosseguir com a indicação, porque se há uma resistência grande, se foi identificada uma resistência no Senado, como que fica, por exemplo, o mandato dele deputado? Apesar que eu acho que ele precisa ser sabatinado antes de renunciar ao mandato, né? Se ele for aprovado, mas mesmo assim é uma questão complexa de se analisar e só para reafirmar aqui, eu não poderia fazer diferente de não defender a faculdade que eu fiz eu acho que para você ter o posto de embaixador, você necessariamente precisa ter no mínimo um conhecimento aí nessa seara diplomática e de atividade diplomática para poder ter um bom resultado. Doutora Ana Paula, nessa questão dessa eventual falta de preparo do deputado federal Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos, isso identificado numa sabatina no Congresso, e ele eventualmente reprovado, qual o desgaste que o presidente Bolsonaro pode ter? Do ponto de vista político e até técnico, eu não saberia opinar, porque a minha especialização realmente é direito digital, né? Então, eu não saberia opinar. Mas o fato do próprio presidente já ter admitido que ele pode, essa indicação pode não ser chancelada pelo Senado Federal,
já não indica que o presidente poderia dar um passo atrás, na sua avaliação, como cidadã? Mas até se ele tem apoio político, né, e na verdade o presidente Bolsonaro teve anos e anos a fio na Câmara dos Deputados, ele sabe muito bem como a banda toca. Eu acredito que esse aí o trem não pega, não. Ele sabe muito bem como funciona o Senado, como funciona a Câmara dos Deputados, então... Ele arrisca. Na verdade, como cidadã, eu acho que eu não vejo uma pessoa que está caminhando ali e junto com os deputados, com os senadores, eu tenho certeza que eles vão arrumar um jeito. A banda está tocando estranho, doutora Fernanda. Eu acho que ele quis sinalizar que ele quer um embaixador da confiança dele, porque o Itamaraty sempre teve uma tradição, sempre foi muito, os nossos diplomatas sempre foram muito elogiados, a nossa diplomacia sempre foi muito conhecida, mas de uns anos para cá, até nas provas de admissão do Instituto Rio Branco, houve uma certa flexibilização. Antes era necessário ter uma base cultural realmente, e aí foi se flexibilizando o critério, inclusive em relação às línguas estrangeiras. Antes o francês tinha que ser fluente, escrito e falado, e de repente agora precisa-se de alguns conhecimentos. Isso não é fluência, esse grau de exigibilidade, essa flexibilização das exigências para o candidato tem depreciado um pouco as próprias pessoas. Isso acaba refletindo na confiança que o presidente tem em relação ao próprio corpo diplomático atual por aí, pelo mundo, pelas diversas embaixadas. A abertura de diversas embaixadas que o próprio governo está fechando indica que eles querem realmente retomar um pouco a qualidade do nosso corpo diplomático. E essa indicação do filho, eu acho que ele quer justamente sinalizar que ele quer um embaixador que realmente fale ali. Agora, o embaixador, ele não é necessariamente um funcionário de carreira do Itamaraty, porque ele trabalha vinculado àquele corpo de carreira que está lá na embaixada. Então, por isso, o grau de exigibilidade do conhecimento técnico do embaixador não é maior do que a necessidade de confiança que o presidente e o corpo diplomático daquela embaixada tem que ter no seu embaixador. O que pesa mais aí é a confiança. A confiança. Sim. Muito bem, a revista The Lancet publicou na última sexta-feira o artigo Sistema Único de Saúde no Brasil, os primeiros 30 anos e perspectivas para o futuro, que traz uma série de sugestões para garantir a sustentabilidade do SUS e evitar o agravamento da situação de saúde, incluindo manter seus princípios, assegurar financiamento público, formar uma rede integrada, desenvolver novo modelo de governança, ampliar os investimentos no setor da saúde e promover o diálogo social. Bruno, você tem essa também formação em gestão pública, quero começar com você esse aspecto de novo modelo de governança para o SUS. O que representa isso? Também falar de compliance, também falar de regras de transparência em relação aos gastos? Olha, Mauro, de fato, essas 6 medidas, obviamente, são prioritárias para o SUS. Acho que a gente vive hoje uma situação, eu diria que é um ponto de virada, né? Então, ou o governo, a sociedade como um todo, o próprio setor de saúde, eu como diretor executivo da Abraide faço parte desse setor, né? A gente tem que trabalhar para sustentabilidade do setor e existe um debate muito grande se falta dinheiro no SUS, não falta dinheiro no SUS. A gente discute muito justamente a questão da governança. O que significa? Hoje você tem 3 entes federativos, né? Você tem estados, municípios e União. A divisão desse recurso hoje ela é prevista em Constituição, né? Então cada um tem um mínimo constitucional a ser aplicado às suas receitas, além dos próprios repasses. Então, muita coisa ainda fica no bolso da União, sendo que o município muitas vezes tem a maior responsabilidade de implementar de fato saúde lá na ponta, e não é só saúde de média e alta complexidade, que muitos municípios não têm capacidade hoje para fazer, mas a saúde, atenção básica, atenção primária, enfim, que é o que
no longo prazo busca-se, né? Inclusive o ministro atual tem falado bastante de atenção básica. Então, assim, é preciso o setor estar trabalhando unido nisso, né? Então, a gente tem iniciativas dentro do setor de saúde, por exemplo, o Instituto Coalizão Saúde, que reúne praticamente todos os entes desse setor lá dentro para discutir justamente sugestões de políticas públicas para se implementar e melhorar o sistema, né? Não só nos modelos de remuneração, como também, por exemplo, na questão do financiamento e organização do próprio sistema de saúde público. Nós temos o Instituto Ética Saúde, que é um instituto que veio criado pela Abraide em 2015 e que hoje é um instituto independente que buscou se trabalhar muito, e ainda se busca, né? Trabalhar na questão do compliance, a questão das boas práticas, a questão de evitar fraudes, desperdício, más práticas, não só aí, obviamente, com dinheiro público, mas também no âmbito privado. A própria Abraide tem feito um trabalho, depois da criação do Instituto Ética Saúde, junto aos seus associados, para elevar os padrões de integridade e de compliance dentro dessas empresas. Então, o que a gente percebe é que existe ainda um desconhecimento muito grande do tema, existe ainda uma necessidade muito grande dessas empresas, tem empresas que não sabem nem por onde começa, então a gente trabalha nisso, e isso é primordial. Por exemplo, nesse sentido, algo a se elogiar que o ministro fez foi, na reestruturação do Ministério da Saúde, ele criou uma diretoria de integridade, o que é muito valioso, porque o TCU, se eu não me engano, no ano passado, emitiu um relatório com uma análise de fragilidades, vamos dizer assim, de todos os órgãos públicos federais, todos, ministérios, secretarias, autarquias, empresas públicas, fundações, etc. E o Ministério da Saúde era um dos mal avaliados, ou seja, é o que mais havia riscos, né, na sua estrutura ou nos seus processos, e isso precisava ser melhorado. Então, a criação da diretoria de integridade vem nessa linha. Então, eu acho que a gente está nesse ponto de virada porque não deixa de ser um novo governo, o ministro está há 7 meses no cargo, então é pouco tempo ainda para se implementar. Ele, nos 3 primeiros meses, adotou uma política, vamos dizer, de porteira fechada, então ele fechou o ministério para balanço, para justamente reorganizar toda a estrutura, editou um decreto, um ato normativo que reorganizou toda a estrutura do ministério, e agora ele começa a atacar algum tipo de problemas no SUS, por exemplo, a regionalização, que é uma das propostas, a atenção básica, equipes de saúde da família, uma outra discussão que está se iniciando e que a gente está acompanhando com bastante atenção, 2, na verdade. Uma é o reajuste da tabela SUS, que está defasado há muitos anos. Tem gente que fala que não vai adiantar reajustar a tabela, tem gente que acha que sim. E uma outra coisa que está muito à tona, além da reforma da Previdência, é a própria reforma tributária, né? A gente trabalhou bastante no último semestre, vamos dizer assim, por exemplo, para renovar um convênio que isenta uma série de produtos da área de saúde que são vitais para o atendimento de saúde da população em todo o Brasil da cobrança de CMS. Né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos um sistema tributário e uma distribuição de recursos entre os entes federativos para investimento na saúde de forma mais adequada, talvez a gente não precisasse dessas isenções. Então, tem bastante coisa para se fazer. Eu acho que o relatório é feliz em trazer esses princípios e essas sugestões, né? E a gente também tem que considerar o seguinte, para não me alongar, o sistema público de saúde brasileiro, ele é referência para outros países do mundo, né? Então, apesar de todos os problemas que ele tem, hoje ele é um dos sistemas que tem uma cobertura universal, que tem, né, acesso gratuito para todo mundo, ele tem uma capilaridade, tudo bem, pode ser precária, mas ele ainda assim tem uma capilaridade em todo o Brasil. Então, se você está lá numa cidadezinha de 2.000 habitantes, você vai ter pelo menos uma unidade de saúde básica para te atender ali. Então, é isso. Tem bastante coisa para fazer, acho que a gente está avançando e é extremamente necessário que a sociedade participe disso, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, disse muito, eles não chamam dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte. Então, o contribuinte tem que ter ideia de que o dinheiro dele serve para financiar isso e ele é parte também desse sistema, junto com as entidades, com as empresas e com o governo. Doutora Ana Paula, a gente encontra alguma relação entre essas 6 medidas para garantir a sustentabilidade do SUS e a sua área, educação digital?
Sim, no caso, até foi muito importante que foi dito, foi sobre a parte do compliance, tá? Então, compliance, né, não é só uma medida anticorrupção, como as pessoas pensam, né? O to comply é estar de acordo com a lei. Então, todas as vezes e foi muito bom, né, esse fechamento para balanço, esse seu comentário, por quê? Porque hoje as empresas, né, elas se limitam a achar, né, que basta ela instruir o funcionário dela a não fazer uma corrupção, né, e obviamente tudo isso aqui vai reflete no SUS, reflete na área tributária, então não existe, até uma das coisas que a gente, quando dei aula na faculdade, sempre falo, minha gente, a gente só divide o direito em matérias para facilitar a vida, mas na verdade o direito ele é uma coisa só, né? Ele é uma ciência una. Então, acho que é muito importante que essas medidas, né, toda e qualquer forma de medida de compliance seja colocado em órgãos públicos, dentro também das empresas, e obviamente agora, né, em 2020, que as empresas vão ter que estar muito ligadas nas medidas de compliance por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Nos dados sensíveis da população, tenho certeza que o Ministério Público, principalmente o Ministério Público do Estado de São Paulo, que é muito ativo, né, nessa defesa, principalmente de defesa dos consumidores, vai ter sim essa atuação para ver se essas empresas estão ou não estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque essas empresas não têm uma multa de 2% do faturamento do ano passado, do exercício anterior, limitado até 50 milhões. Então, essas empresas estão fazendo o quê já? Então, e por que se está exigindo isso? Porque a lei exige isso? Porque vai refletir no SUS, vai refletir na educação, vai refletir na cultura, e obviamente, né, como qualquer forma de corrupção ou de violação legal, você reflete no coletivo. Doutora Fernanda, desses 6 pontos, dessas 6 medidas aqui apontadas pela revista Lancet, qual que é o mais desafiador na sua avaliação? Financiamento público, formação de rede integrada, modelo de governança, investimentos ou promoção de diálogo social? Todos os pontos são importantes, mas eu acho que desenvolver um novo modelo de governança é um grande desafio. O dinheiro do SUS ele existe, mas às vezes ele não chega onde tem que chegar. As unidades básicas de saúde, elas são muito heterogêneas. Existem algumas com excelentes profissionais, com excelente atendimento. Eu, por exemplo, eu moro num bairro de classe média aqui em São Paulo, tenho uma unidade muito boa, que eu conheço pessoas que frequentam, eu conheço médicos que trabalham no SUS, eu conheço dentistas que trabalham no SUS, a minha irmã é dentista em Atibaia. Então, existem coisas que funcionam muito bem e, de repente, até melhor que algumas unidades privadas. E, ao mesmo tempo, existem algumas unidades que faltam profissionais, que não tem um simples atendente para fazer um agendamento de consultas. Então, estabelecer um modelo de governança não é um tópico para se resumir em 3 linhas. É uma coisa muito complexa e que afeta realmente, se conseguirem algum dia desenvolver um modelo que seja eficiente, realmente o SUS da gente, ele tem coisas muito positivas, vai ser muito bom para o Brasil. Doutor Rolando, tem um ponto aqui que poderia ser o 7º, né? Digamos assim, que é uma coisa bastante... uma coisa bastante brasileira, que é criatividade, ou seja, com cobertor curto você conseguir fazer o máximo. Então, vinculado a esse tema, na verdade, não é uma questão, saúde não é uma questão jurídica. Embora esteja na Constituição direito fundamental e ignorando os demais direitos que também são fundamentais, eu diariamente pego processos direito fundamental à saúde. O que mais tem contemplado são as crianças. Os idosos, coitados, são tudo, ninguém luta. Como ele falou, os entes federados, que nós chamamos União, Estados-membros e todos os municípios. Então, todos eles devem obedecer a uma diretriz única da Constituição. Então, é mais uma política do Ministério da Saúde. Essa aqui
teoricamente, nas palavras escritas, manter os princípios do SUS efetivo e equitativo, assegurar financiamento. Só que tem que ser mais concreto. Vamos usar uma palavra mais popular. Tem que ser, os americanos chamam de live, vivo. Então, ou seja, nós usamos concreto. Então, qual é essa política pública do governo em relação à saúde? Tanto faz, digamos, crianças e adolescentes, que nos mais são os que estão em situação de risco e, geralmente, os abandonados, porque defende tanto, né, os drogados, que ninguém vê que os drogados abandonam os filhos, e aí criam um baita problema para o governo. Então, os idosos também. Agora, pessoas comuns, vamos até colocar um pouquinho de economia. Quem ganha até R$5.000, você acha que descontados todos os impostos, ele fala, você acha que ele, o que privilegia uma família? Por comida na mesa. Você acha que ele vai gastar dinheiro com advogados para defender uma causa? Isso é tarefa do governo. E a Defensoria Pública faz muito pouco. E ainda fica classificando, quem ganha 2 salários mínimos atende, quem é dessa área atende e não. Deveria atender tudo. O problema é o direito do cidadão, não é o direito do advogado que está em questão. Parece que as pessoas não... Então, para integrar, tem que mostrar qual é a política concretamente. E está na Constituição que 25% de toda a receita, tanto o município quanto estados e da União, deveria ser destinado à saúde e educação. Quem presta relatório a isso? Quais os estados que prestam relatório a isso? Os municípios, a própria União. Então, tudo isso. E no 7º, já pegando o gancho, a questão política tem que ampliar. Mostra transparente o que se faz. Não é só fechar as portas e não deixar o público saber o que é, muito respeitosamente, né? E vinculando ao tema seguinte, que é o 7º, né? Não, deixa eu passar rapidamente aqui o tema seguinte. Tem perguntas do público aqui, eu quero passar bem rapidamente o próximo para a gente conseguir responder as perguntas do público. O ministro Paulo Guedes encaminhou ao Congresso uma PEC que acaba com a inscrição obrigatória de trabalhadores em alguns conselhos de classe, entre aspas, desde que a ausência de regulação não caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social, fecha aspas. Não são especificados os casos em que há esse entendimento, nem quais entidades seriam afetadas pela mudança, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, pode estar entre as atingidas. Eu quero começar aqui com as meninas, que são advogadas. Doutora Fernanda, dá para pensar em advogados sem Ordem dos Advogados do Brasil? Não dá. Não dá. Por mais que a OAB tenha... FP-CNN, né? Por mais que a OAB, às vezes, se distancie da função para a qual ela foi criada como órgão de classe, e muitas vezes tem uma atuação política, diferente da Associação dos Advogados aqui em São Paulo, que presta um serviço muito maior pro advogado e indiretamente para o cidadão, enquanto a Associação dos Advogados, ela realmente é um órgão de apoio, e durante muitos anos foi até mais necessário fazer a inscrição na associação por causa das intimações processuais, a OAB se distanciou. Tem algumas coisas que ela foi fundamental na época do regime militar, a OAB teve uma participação importante, mas depois ela começou a se desvirtuar um pouquinho, e muitas vezes ela se distancia do advogado. E por mais que ela muitas vezes não fale a linguagem dos advogados, ela é necessária para o controle da qualidade da profissão, que é essencial. Não dá para simplesmente despejar um caminhão de bacharéis em direito no mercado e deixar que eles atuem livremente. Não, precisa haver um controle da qualidade do profissional. Doutora Ana Paula, bem brevemente. É fundamental porque o advogado, ele tem um munus público. Então, ainda que nós tenhamos um escritório privado, nós temos uma atuação pública. Então, acho que nem se insere no texto da lei, né, desde esse projeto, acho que nem
A profissão, ela está completamente apatada. Bruno, bem objetivamente, médico sem conselho de medicina? Olha, complicado avaliar. Eu acho que a PEC está muito aberta ainda, está pouco esclarecedora, está pouco, pelo pouco que eu li, está muito aberta, muito ampla, não define exatamente, e eu concordo com as colegas aqui. Acho que precisa, de certa forma, algumas profissões, você ter um controle de qualidade, vamos chamar assim, porque senão a gente caminha para o descalabro. Doutor Lúcio, bem brevemente, seu entendimento. Eu, antes de ser do Ministério Público, eu advoguei. Fui advogado, estagiei em empresas, percorri aquele caminho, né, 13 anos. Então, somado, eu tenho bastante. Além de ter sido professor há 32 anos, curso graduação, mestrado, doutorado, fiz curso no exterior, Michigan, Estados Unidos, eu fiz muita coisa, isso não vem ao caso. Então, como o Bruno, me permite chamar, falou, a questão é a seguinte, nós nem chegamos a ver qual é a proposta, o que está escrito. A gente avança que isso é ruim. Não, eu também concordo com a colega dizendo que é o seguinte, a OAB de São Paulo começou a distanciar de proteção. Veja bem, se você colocar, na verdade, a OAB tem dupla função. Tem uma parte que faz um serviço equivalente ao munis público, não, ou seja, serviço público, aí a gratuidade ou não é outra questão. E outro é uma associação. Então, na parte associativa, a OAB deveria defender os interesses dos advogados. E na parte do munis público, em relação ao que significa. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada pro bonus, ou seja, eu dei uma palestra, falei, quase que saí linchado, eu falei que todo advogado deveria prestar pro bonus, ou seja, gratuito serviço ao formar, né, no mínimo 25% do seu tempo. E as empresas da advocacia também. Nossa Senhora, a revolta começou. A gente acaba fazendo isso na vida profissional no decorrer dos anos, e é muito gratificante poder ajudar pessoas. Exatamente, é muito gratificante. Às vezes advogar é muito prazeroso, é bom ganhar dinheiro, a gente precisa pagar as contas, mas ajudar pessoas também é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo, deve desdobrar, tem duas funções, dupla, acumulativa, né? Sim. Mas aquele que não quiser fazer, tudo bem, né? Vamos respeitar. Então volta a ser só para a associativa. Bom, vamos lá, perguntas do público para a gente prestigiar todo mundo que está nos acompanhando. Doutora Ana Paula, o Renato de Sorocaba pergunta, bom, o Instagram acabou com as curtidas das fotos, porque não é que acabou, as curtidas não aparecem mais. E aí o Renato pergunta se as novas regras anunciadas pelo Instagram vão coibir o bullying na rede, o cyberbullying, né? Até já deixo o convite também, que nós temos um canal educacional no YouTube que se chama Cyberbullying, só que não. E eu tenho um vídeo específico explicando de como o Instagram vai proteger o seu filho do bullying. Então, hoje a ferramenta está colocando, e isso também foi colocado no termo de uso política de privacidade, então você já tem a inteligência artificial já tem uma programação para evitar os xingamentos, as ofensas, e até uma das questões foi tirado as curtidas justamente porque o Instagram, que é uma ferramenta digital muito hedonista, onde tem a exibição constante, eles querem evitar a disputa, eles querem que a pessoa preste mais atenção na foto do que na quantidade de likes. Então, e isso também já está gerando um reflexo, eu acredito, muito positivo para a própria rede social. Doutora Fernanda Daniela da Bela Vista pergunta, por que não há previsão de proteção legal a funcionários que denunciam irregularidades nas empresas? A proteção da pessoa que denuncia, ela existe na regra criminal. A testemunha pode pedir para ser qualificada como sigilosa, e existem alguns mecanismos para se fazer uma denúncia anônima. Então,
não é exatamente a parte criminal, não é exatamente a minha área, mas existem algumas ferramentas, a pessoa deveria, se ela quer fazer uma denúncia e tem medo de se comprometer, medo da repercussão, ela deve procurar um profissional e se instruir. Existem advogados que são especialistas nessa área de direito penal associado ao direito administrativo, ela tem que deveria procurar um profissional dessa área e se proteger e não deixar de denunciar, porque a denúncia ela é muito importante para a contribuição. Doutor Rolando, Jaime do Jardim Bonfilholi, bem objetivamente, por que o Ministério Público se recusou a negociar um acordo de delação premiada com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral? Bem objetivamente. Porque os ministérios públicos estaduais têm limitações digamos, de atribuições, ou seja, qual é o que pode fazer. Mas dentro do limite do Estado de São Paulo, é o Ministério Público do Estado de São Paulo, e dentro do Estado do Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Então, nesse aqui, o que claramente não foi divulgado, e talvez não seja conveniente, é até que ponto o governador praticou atos ilegais que concernem ao Estado de São Paulo. Senão, tem que devolver. Então, fazer um acordo sem saber exatamente o que acontece, quais os atos praticados que podem ser criminalizados, não é? Ser denunciados por crime, torna uma coisa até arbitrária, você processar alguém por uma coisa que não fez. Então, quase tudo que o Sérgio Cabral fez foi dentro do Estado do Rio. Não cabe ao Ministério Público, não. Então, fazer um acordo bem às cegas é de... Bruno, o Marcos de Pinheiros pergunta o que o cidadão pode fazer em relação à falta de remédios no SUS ou no Sistema Público de Saúde. Sim, o SUS. Olha, eu acho que o cidadão tem que cobrar. Tem que cobrar. Primeiro, o SUS não cobre todos os medicamentos, né? Existe uma lista que é incorporada pelo próprio sistema para distribuição no serviço público. Então, primeira coisa, ele precisa checar se o medicamento que ele precisa tem cobertura, tem está distribuição lista, né? gratuita, está na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde, e se não tem isso dentro de um raio próximo ali à residência dele, eu acho que ele tem que utilizar os canais institucionais aí de cobrança, não só da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, para fazer esses pedidos, né? Em última instância, você tem a judicialização, mas eu acho que primeiro ele precisa fazer essa pesquisa, se tiver coberto, ele tem que buscar os canais institucionais, preferencialmente da prefeitura, para poder descobrir ou achar o lugar mais próximo para distribuir o medicamento para ele. Ou seja, é trabalho. É trabalho. Eu acho que assim, o SUS tem mecanismos, né? Precisa mais transparência sim. em todo o sistema, mas hoje você tem uma grande cobertura aí de medicamentos que são distribuídos de forma gratuita, né? Inclusive para média e alta complexidade em muitos casos. Então, precisa ver se... Depende muito do caso dele também. Então, por exemplo, se a pessoa recorrentemente pega numa determinada unidade de saúde e naquele mês faltou o medicamento, precisa entender o porquê, ou nunca teve disposição, às vezes porque o SUS não cobra, então é necessário entender melhor esse aspecto. E, procurador Rolando, a última pergunta aqui. A Joana, de Embu das Artes, pergunta: será que os representantes brasileiros em Macau sabem fazer o dim-sum e a sopa de barbatana de tubarão? Sim, é uma receita chinesa bem tradicional. O problema é pesquisar de onde vem a fonte, né? Agora, como está num século em que se defende bastante direito até dos animais, pegar barbatana, porque cada tubarão só tem umas poucas barbatanas de cima e de baixo. Você matar, depois, muito, nos tempos antigos, tiravam as barbatanas e deixavam... Então, houve um massacre indiscriminado de animais, e também acaba com a extinção. Mesmo que tubarão seja predador, também não deve... Ele tem que estar no meio ambiente equilibrado, né? Então, fazer tubarão precisa de uma receita básica e muita experiência, principalmente o toque de quem cozinha. 10 segundos para a sua despedida, doutor Rolando. Muito obrigado a todos por ouvirem, e aos colegas, ao apresentador. Né? Eu sei que eu falo demais, mas às vezes é preciso esclarecer antes de responder à pergunta. Obrigado.
Bruno, sua despedida. Eu quero agradecer o convite do Gente que Fala, estar aqui mais uma vez, é um prazer, Nós que agradecer aos agradecemos. colegas e agradecer também aos agradece. ouvintes. Boa tarde a todos. Doutora Ana Paula. Agradecer a todos e aproveitar para deixar os contatos desse canal estritamente Sim. educacional, que é o Cyberbullying Só Que Não. E nós temos um blog de informação para a comunidade escolar, pais, alunos e professores, que é o Cyberbullying na Escola. O Só Que Não é Só Que Não ou é o SQN? SQN. Exatamente. Muito obrigada. Doutora Fernanda. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar participando desse programa, agradeço os companheiros aqui que participaram da mesa e, sobretudo, a audiência. O agradecimento de toda a equipe do programa Gente que Fala, aos participantes de hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAIT. Procurador de Justiça Rolando Luz, o gestor público e bacharel em Relações Internacionais Bruno Boldrin Bezerra, as advogadas Ana Paula Lazareski e Fernanda Lância. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, é a razão da nossa presença aqui. No próximo programa, agora você acompanha o Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.